Pois bem, como eu prometi, agora vamos falar das pesquisas de opinião. Eu fiquei de apresentar junto com o Frederico Crepe, a gente olha juntos e vamos ouvindo os comentários do Frederico, das pessoas que escreverem aqui, e eu também vou dar meus palpites aqui. Tá aqui, ó. A Soberana tem um centralismo democrático e impõe barreiras a quem participa de partidos que também têm centralismo democrático. Isso o Humberto não explicou, tá dito aí. A Márcia, 2 características do Mauro Lopes. Tititi e impactante. Essa palavra impactante ficou a gente não repara, né? Vai falando, virou uma marca, efetivamente. Eu sou alguém que sinto muito a dimensão impactante do mundo e dos acontecimentos. Frederico Crepe, por favor, chega aqui, quero te ouvir, quero ouvir sua análise sobre essa sequência, na verdade, eu tinha chamado ele para ver Quest, mas no meio do caminho já saiu a Atlas, saiu ontem a Poder Data e hoje, de manhãzinha, a Quest. Tudo bem, Fred, como está você? Fala, Mauro, tudo bem? Salve, pessoal. Bom dia aí para todo mundo aí. Satisfação estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. Vamos conversar sobre essas pesquisas, né? Eu estou até com elas abertas aqui também. Legal. Essa voz, ouvir já sabe que é o Frederico Crepe, essa entonação muito particular, uma voz de locutor de rádio das antigas, assim, adoro, gosto. Fred, já chega aqui sendo saudado pela turma, tá? Salve. Salve. Olha, nós vimos, eu não queria repassar em detalhe a pesquisa Atlas, que já está velha, né? Saiu na sexta-feira passada. Não, quinta passada. Não, saiu sexta, aí na segunda eu apresentei um pouco mais detalhadamente. Tem uma que está quase velha, que é a do Poder Data, saiu ontem de manhã, já ficou velha. Agora a que é quente mesmo é a da Quest. Fred, a gente não combinou? O que você acha de eu fazer uma apresentação das pesquisas e depois a gente comentando, ou por outra? Eu vou apresentando e você fala, levanta o dedo e entra com um comentário no momento que achar mais adequado. Pode ser? Pode. Tá. A primeira observação, Fred, talvez até você pudesse começar também por esse comentário geral, é a escalada de desaprovação. Acho que é o fato mais notável nas pesquisas. Todas as pesquisas mostram uma escalada na desaprovação do governo Lula. Nenhuma delas mostrou uma subida vertiginosa, mas vem crescendo a desaprovação e vem caindo a aprovação. Esta aqui é a Quest de ontem, 56%. Essa é a Poder Data. Quest, desculpa, Poder Data de ontem. Acertei o dia, esqueci, errei o Instituto. Poder Data ontem dando 56% de desaprovação a Lula, 39% de aprovação. Como dá para ver pelas linhas, são curvas de crescente desaprovação a partir já de maio do ano passado, vem subindo, e a aprovação vem caindo também de maneira mais sensível desde maio do ano passado. A rigor, desde o início do mandato de Lula, a desaprovação cresce. Era 39 no início do mandato, está 56 agora. A aprovação era 52, está em 39. Vejam que em relação à pesquisa da Atlas da sexta-feira passada, o cenário não é muito diferente. Tem algumas diferenças, né? O número é 53,7, Poder Data, Atlas, 53,7, 54, quase, Poder Data, 56, 54 Atlas, 56 Poder Data. Então, a pesquisa da sexta e a pesquisa de ontem, terça-feira. No caso do perfil da Atlas, é um pouco diferente. Você teve aqui uma queda na desaprovação na pesquisa de abril. Foi quando o governo achou que podia
ter superado, né, a queda nas pesquisas e que aí ia ser uma recuperação daí para frente até a vitória nas eleições. A Quest agora acabou de sair também. Opa, peraí, que eu estava lá embaixo tentando dar uma olhada rápida, mas vamos olhar esse número aqui de aprovação e desaprovação. Ó, a aprovação da Quest, 57, subiu um pouquinho, né? Tá numericamente, até estatisticamente, até nem dá para considerar uma subida, mas é a curva, né? 57% de desaprovação. Vamos lembrar que a desaprovação é igual a todos, né? Era 40 no início do governo Lula, de desaprovação é 57, era 56% a aprovação na Quest, agora 40. Dá para ver, o traço vermelho é a desaprovação crescendo de maneira continuada, especialmente a partir de julho passado, na pesquisa do Poder Data é maio passado, que começa a subir, e a gente tem também, no caso da Quest, não tem esse soluço de subida, é só descida na aprovação, 52, 47, 41 e agora 40. Então tá aí, temos desaprovação Atlas, 54, Quest 50, o Poder Data 56 e Quest hoje 57. Acho que são talvez os dados mais, não sei se você considera, mas parece os mais chamativos dessa rodada de pesquisa. Como é que se enxerga essa primeira apreciação geral das pesquisas? Assim, eu até tenho uma certa ressalva com a Poder Data, tinha, né, mais ali na época de 2002, eu acompanhava muito os relatórios deles, tinha muita oscilação por conta de algumas margens de erro ali estratificadas e tal, mas se você observa os números, acho que a gente também não pode ficar brigando com a tendência, né? Porque se você pega o número da Quaest e o da Poder Data, é praticamente o mesmo número, né? 56 a 39, 57 a 40. Então, se você pega ali a Atlas, né? A Atlas sempre foi uma pesquisa um pouco mais generosa com o governo, vamos dizer assim, talvez por conta da metodologia que ela é feita, né? Não sei se todo mundo aqui sabe, mas ela é feita pela internet. Então, às vezes você está lá São subindo três ali no metodologias Instagram. diferentes, né, Frederico? São. Então, A a Quaest é Atlas é presencial. formulário pela internet, que você recebe, a Poder Data é telefone e a Quest é presencial. Então, e o Exatamente. interessante é que as três metodologias, as três pesquisas com metodologias diferentes estão mais ou menos ali convergindo, né? Estão batendo. E assim, para mim é muito evidente que existe uma tendência, né, de desaprovação crescente em relação ao governo, assim, isso é muito evidente, a expectativa que o governo tinha de reverter isso a partir de março, de abril, ela caiu por terra, a questão do consignado do setor privado, a questão de alguns anúncios ali para poder enfrentar alguns gargalos, até o momento não está surtindo efeito. A questão do INSS, para mim, ela está cobrando um certo preço nessa questão, e é uma questão, e é um problema do INSS que está no início ainda, né? Então, na hora que começar a investigar mais, provavelmente vai ter operação da Polícia Federal prendendo político, isso vai aparecer na imprensa, isso vai ter um destaque, e isso vai desgastar o governo, né? A Quaest, ela fez várias perguntas, inclusive, sobre o escândalo do INSS, e que mostra, inclusive, que a tentativa do governo de colocar a responsabilidade toda no governo Bolsonaro não vai dar certo. Nem o eleitor do Lula está acreditando que a responsabilidade é do governo Bolsonaro. Então, isso mostra uma dificuldade muito grande de emplacar essa narrativa. Igual eu cheguei a comentar, eu não lembro se eu cheguei a comentar aqui da última vez, né? Se o governo desbarata essa questão do INSS em 2023, ele emparedava o Bolsonaro. Ele botava o Bolsonaro nas cordas. Ele falou, cheguei aqui, achei um escândalo de corrupção no INSS da época do governo Bolsonaro e ia martelar isso, ia desgastar politicamente o bolsonarismo, né? Mas não foi isso que aconteceu. E existe, né, essa realidade, é uma realidade que até um certo momento ela é até meio perigosa, porque se você pega assim, a desaprovação, ela está muito alta, ela está crescendo, a perspectiva hoje do governo federal em termos econômicos é de um crescimento abaixo de 3%, que a gente vinha tendo nos últimos anos, de desaceleração econômica,
inclusive com direito a algumas coisas até meio, vamos dizer assim, qual o termo que eu posso usar para ser mais light, assim? Algumas coisas meio escabrosas, assim, que eu fico vendo, né? Por exemplo, Quando escabroso é o termo mais light, é que a coisa tá feia. Não, porque, vou dizer feio, né? Porque eu vi hoje, por exemplo, uma postagem da agência do governo, da EBC, comemorando que o FMI aumentou a previsão de crescimento da economia para 2,3% em 2025. Então, assim, pô, gente, 2,3% num país do tamanho como do Brasil não é nada, assim, isso não é absolutamente nada. E aí o governo comemorando algo positivo e tal, e isso É dentro o de uma... PIB do fazendão, né, Frederico? A gente É viu o PIB agora que o eles PIB. querem. Cresceu o PIB agora do primeiro trimestre, o agro cresceu 12%. E a indústria Exatamente. caiu 0,1%. Então é o PIB do fazendão também. É um PIB que não Exatamente. distribui renda para ninguém, né? Não, é o PIB é um PIB puxado pelo agro, é um PIB dentro das amarras que o próprio governo federal colocou, dessa desaceleração, que eles querem que o Banco Central fale explicitamente em desaceleração, que o Ministério da Fazenda concorda explicitamente com a desaceleração. E, assim, por que eu estou falando isso? Né? Porque eu não vejo margem para melhora muito significativa, porque o governo ele se colocou numa situação em que ele tem pouco espaço para poder mexer ali, para poder ampliar essa popularidade. Você pega, por exemplo, toda essa polêmica envolvendo a questão do IOF, né? A medida que o governo tomou em aumentar ali o IOF para aqueles investimentos, para as faixas de renda mais alta, foi justamente que ele recuou, e agora eles estão querendo fazer uma PEC para poder falar em reforma estrutural. Eu já imagino que essa reforma vai vir em cima da classe média dos pobres, né? E aí já saiu notícia também que eles querem reduzir o abatimento de saúde também no imposto de renda. Então, isso certamente vai ter impacto em termos de popularidade, né? Ainda mais que o governo não conseguir aprovar a isenção do imposto de renda igual eles queriam, né, para o ano que vem e tudo mais. Mas eu não sei se você tem esses dados todos aí, mas eu abri o relatório da Quaest, ô Mauro, e eu vou te falar uma coisa assim. Na minha opinião, a situação ela está muito pior do que está pintando. A própria Quaest, sabe por quê? Por Se quê? você pega só a desaprovação e a aprovação, está 57-40. E aí você pensa assim, pô, 40% de aprovação é um número também que não é muito baixo, que é um número que garante alguma consistência, não inviabiliza o Lula para uma reeleição. É bom lembrar que o Bolsonaro ele começou a campanha em 2022 com aprovação ali na casa dos 30%, mas quando você vai avançando e você vai pegando ali a pesquisa estratificada, você começa a ver algumas coisas que são um alerta para o governo. Primeira coisa, Farei a isso. aprovação do Lula, se você tiver esses dados aí, da Tá aqui, escolaridade, tá na página tela já. 10, está na página 10. Fechou. Ah 10. lá, Escolaridade. escolaridade. Olha como a base de escolaridade até o ensino fundamental sempre foi uma base mais humilde, uma base que o PT sempre teve muita força. Olha como que tá essas curvas aí. Caiu de 57% para 50% a aprovação para Uhum. quem tem até o ensino fundamental, e a reprovação subiu 4 pontos. Então você tem ali, já está quase empatado, né? Dentro da margem de erro já está empatado. Então você está tendo ali claramente uma tendência para inverter isso dentro de um grupo que o Lula sempre foi muito forte. Tem uma outra também na página seguinte, que é a de A quem ganha. Quest vai guiando a minha leitura aqui para a Quest, porque eu não tive tempo de ver, estava no ar É, aqui, mas já baixei. É só você indicar e eu já boto na tela aqui. a Fala, o que página mais? 11 também, na próxima página, ó, Aqui. olha só, até 2 salários mínimos. Sim. Olha essa tendência. Você já tem ali um 50-49. Empatou, Tudo né? bem que nas outras, o governo até melhorou a aprovação dele, teve uma melhora até inclusive em quem ganha até mais de 5 salários mínimos.
Mas a grande base do governo é essa base até 2 salários mínimos. Então, a gente está vendo uma tendência de perder a base do governo, Sim. perder a base. O governo sempre, na próxima página também, se você for colocar, você tem pela religião, né? Só uma coisa sobre essa questão de renda. Interessante que essa é uma área que ainda não está muito claro. A Atlas concorda, em certa medida, com a pesquisa aqui, mais ou menos. Na verdade, a gente tem 3 cenários que têm algumas pequenas variações. Nas 3 pesquisas, Lula está perdendo rapidamente apoio em quem ganha até 2 salários mínimos. Entre quem ganha entre 2 e 5 nunca foi muito grande a aprovação, mas também diminui. E aqui está dando uma redução de desaprovação quem ganha mais de 5. Na pesquisa Atlas, isso é mais flagrante ainda. Até eu falei, a base do governo Lula começa a ficar com a cara da base do governo Bolsonaro. Em que você aumenta a desaprovação nas camadas mais populares e você tem uma melhora da aprovação nas camadas de maior renda do país. Na Atlas isso é visível. A Poder Data é a única que não vai nessa linha. Mas a Atlas e aqui é visível que os mais ricos estão aprovando mais o governo. Tem uma tendência de recuperação do governo Lula entre os mais ricos e de perda da base entre os mais pobres, que era uma característica do Bolsonaro, né? Não, é curioso, né? Porque o governo ele tá. É até engraçado, porque a internet, né, ela cria certas percepções em relação à nossa avaliação do governo que a gente fica meio preso, assim, a gente às vezes até tem dificuldade de enxergar um pouco para fora disso. Por exemplo, essa questão dos ricos, né? Se você pega a política econômica do governo Lula, se você pega um influenciador médio de direita no YouTube, esse cara acha que o Lula é a reencarnação do Lenin, né? Ele acha que o Lula é a reencarnação do Lenin, o Lula está fazendo o governo mais socialista da história da humanidade, o governo, eles usam muito um fato, inclusive eu vi isso muito no meu vídeo de ontem, eu estava até vendo os comentários antes de eu entrar aqui, porque eu argumentei que o governo Lula ele se perdeu desde o início do mandato, quando ele colocou o teto de gastos em vigência, porque toda disputa que ele vai fazer em relação ao orçamento, ele já sai perdendo, porque ele precisa cumprir essa meta que ele estabeleceu em relação ao orçamento, e aí ao ter que cumprir essa meta para poder continuar governando razoavelmente normal, eles inevitavelmente vão ser alvo de pressão de quem tem poder de pressão, né? E você pega esses setores com muito poder de lobby, as grandes corporações ali da elite do funcionalismo público, do judiciário, e aí o governo ele vai atacar quem não está organizado, né? E aí ele ataca especialmente a própria base. Só que quando você vê essa política você tenta ver fora dessa polarização boba que tomou conta, o governo ele está tentando fazer uma política para agradar essa parcela mais rica da população em muitos casos, assim. Então, essa política de juros altos, de não mexer em nenhuma estrutura que alimenta os juros altos, de você, igual agora essa questão do IOF. Então, eles anunciaram um aumento no IOF em algumas operações, mas as operações que pegam essa faixa mais alta de renda foi a primeira que eles recuaram. E aí, isso tudo ao mesmo tempo em que eles fazem um pacote de corte, que passa batido. Não se discute isso fora daqui da gente, desse nicho que a gente está. Então, inclusive, até uma coisa que o Decacho comentou ontem lá naquele grupo que a gente está, que é uma coisa muito interessante, que ele falou que a comunicação do governo é muito eficiente, né? Porque eles estão conseguindo passar batido um monte de corte, de ajuste, e ninguém está discutindo isso. E está passando batido, assim. A imprensa só discute só nós aqui, o Frederico Crepe, lá no canal dele, por sinal, tá aqui, ó. Se quiser ver esse vídeo aí, começou errado, é o vídeo de ontem à noite, dá para ver pelo vermelhinho aqui, que eu vi até praticamente a metade, não consegui ver até o final, exatamente sobre essa... Eu chamo isso aqui no canal
de pecado original do governo Lula, sabe? O O arcabouço pecado é o pecado original, marca o governo Lula, né? Não. Eu também uso isso. Quando eu fui desenhar Quando eu fui preparar a agenda da semana, eu botei lá o pecado original também. Porque é Legal. isso. E aí eles não têm muita perspectiva nesse aspecto. Por conta disso, igual eu estava vendo ontem a participação no Faixa Livre do José Luiz Fevereiro, do PSOL, e ele falando que o arcabouço fiscal não está tirando popularidade do Lula, que ele discorda dessa leitura. Só que aí o que ele argumenta, ele até tem um pouco de razão no argumento dele, é que ele fala que as piores consequências do arcabouço elas vão ser sentidas em 2027, a partir de 2027. Isso realmente está dado. Só que o problema é que o arcabouço ele gera uma crise política no governo. Porque ao ser obrigado a cumprir com as metas, ao ser obrigado a ter esse controle dentro da despesa, dentro do orçamento público, desde agora, o governo ele já se coloca como alvo da pressão, de uma pressão muito mais fácil, porque ele voluntariamente ele vai para as cordas e ele vira alvo de desgaste. E aí esse desgaste ele passa, ele vai para todos os setores. E por isso que não me surpreende o governo perder muito apoio dentro da própria base nesse momento, e mesmo que isso alivie um pouco, né? E aí, só para você ter uma ideia, já que se você puder botar de novo aí o relatório da pesquisa, claro, tem uma inversão entre os católicos, e aí, sim. e isso é muito significativo, porque o governo Lula sempre desempenhou bem melhor entre os católicos, e ele tinha ali em 60 e 37 no início, em julho do ano passado, e olha como que já inverteu, já está 53 a 45 para desaprovação. Isso é significativo, porque agora o Lula está perdendo tanto entre os católicos como também entre os evangélicos. Então, entre os evangélicos ele já perdia, teve a partir de dezembro ele teve uma piora bem significativa na percepção, mas agora ele está perdendo até entre os católicos. Se você pega também na página de baixo, também um outro dado curioso. Só observar que é a mesma coisa na pesquisa do Poder Data ontem, tá? Também registra o mesmo movimento, né? O mesmo movimento de perda de apoio nos casos. E aí, Fred, aqui tem uma coisa curiosa, que é assim, o que o governo Lula fez nos últimos meses? Na verdade, mais de meses até. Há um ano o governo Lula prioriza os evangélicos para tentar arrancar parte da base evangélica do Bolsonaro. Ele não só não está arrancando parte da base evangélica, como perdeu a base católica, né? Exatamente, está perdendo. Né? Ele está perdendo, está dando errado essa estratégia. Na página 13, na outra página, na de baixo, você tem entre os beneficiários do Bolsa Família, a aprovação do governo está despencando entre os beneficiários do Bolsa Família, que inclusive isso é um elemento que o governo ele sempre usou isso como uma propaganda positiva, essa questão da paternidade do Bolsa Família, essa questão da melhora também em relação à vida, né, das pessoas, que o Bolsa Família ele tem um impacto, sim, nas camadas mais pobres da sociedade, e o governo não está conseguindo tirar proveito disso. Tá ali, ó, 51 a 44, a desaprovação ela continua igual, mas a aprovação ela caiu 3 pontos. Então, se continuar desse jeito aqui, pode ser que no futuro, até entre os beneficiários do Bolsa Família, o governo vai perder apoio, vai perder popularidade. Isso é um ponto também muito interessante. Agora, Mauro, se não tiver problema, eu só queria botar na página 15, que também é uma outra coisa interessante também para refletir. Página 14, 15. Ok. Boa. Essa, né? Essa. O posicionamento político. Até aí, você olha, você acha, é normal. De fato, é normal. Você tem ali o lulista aprovando, o bolsonarista desaprovando, só que tem um ponto aqui, né? O Lula, quando você pega, assim, se você classifica o brasileiro em termos ideológicos, quando você pede o brasileiro para se classificar em termos ideológicos, ele é mais de direita do que de esquerda hoje. A esquerda é menor do que a direita. E aí,
a grande questão ali é você pegar aquele grupo do meio ali, você ter um apoio grande nesse grupo do meio para poder ter esse impacto. E se você pega e se não tem posicionamento, a situação só piora para o governo, ele está perdendo. Então, esse voto lulista ou Lula já vai ter, esse voto de esquerda não lulista, na minha opinião, em grande maioria, ele também vai ter, só que ele é um voto menor. Só que na hora de pensar esse voto para fora desse grupo, ele só está perdendo apoio. E isso é um indicativo muito ruim para o ano que vem, para pensar uma tentativa de reeleição, porque isso vai fortalecer novamente o antipetismo, vai fortalecer novamente a rejeição ao governo, e isso é muito complicado. E aí, eu queria usar essa, porque aí depois eu queria ir para a página 18, que é justamente a pesquisa quando você tem o negativo, o regular e o positivo, né? Que geralmente se fazia, né? Essa. Aí você vê que o positivo está em 26%, é muito baixo essa aprovação positiva para o governo. Sim. É muito baixo. Isso está restrito basicamente ao público petista, mais ali uma gordurinha do público da esquerda. O resto ele já perdeu, ele está perdendo com o tempo, né? E isso daqui... É importante olhar, né? O eleitorado tradicional bolsonarista é mais ou menos um terço. Então, esse eleitorado estava concentradamente considerando negativo o governo Lula em dezembro de 2024. A subida que dá é impressionante, né? Subiu 12 pontos, 43, está bem além do eleitorado tipicamente bolsonarista, né? Exatamente. E aí, se eu não me engano, esses índices de aprovação do governo são índices muito próximos, ou até, eu vou dizer até piores do que era na época do Bolsonaro. Uhum. Eu estou tentando achar aqui uma pesquisa, tentando achar um Datafolha da época do Bolsonaro, quando ele tem essas três, né? Aprovação. Aqui, ó. Achei uma da Quaest. Olha só que interessante. Consegue botar na tela, não? Deixa eu ver. Acho que não. Eu consigo. Acho que eu consigo. Pode colocar? Claro, você manda aqui, cara. Deixa eu só... Aqui, ó. Essa pesquisa aqui... Deixa eu ver. Aí você tem que colocar aí a... Eu coloco, já vi aqui. Ah lá, essa daqui é da Quaest. Deixa eu só olhar a data aqui para só garantir, ó. 7 de abril de 2022. Tá. É um pouco antes, um pouco atrás em relação onde a gente está, mas só para vocês verem o seguinte. Olha como que estava a aprovação do Bolsonaro lá embaixo, ó. 26% de regular, ó, de aprovação, 25% de regular e 47% de desaprovação. Então, ó, o Lula, agora você falou, então vamos lá reter, ó. 25% de aprovação. Perdão. Esse daí tá pior ou melhor, né? Não, porque ainda tem também aqui... na Quaest essa pesquisa. Desculpa, que eu botei a sua aqui e aí sumiu a minha... Peraí, tem uma operaçãozinha aqui para fazer, pronto. Então, ó, 25% Bolsonaro. Então, vamos pensar, o Bolsonaro é um pouco para frente, porque é 22 já, mas ainda antes de começar a abrir as burras para a eleição, tá? Então ainda é o Bolsonaro versão neoliberal, que é a versão Lula agora neoliberal. Eles estão com o mesmo, né? A única diferença ali é no negativo. O Bolsonaro estava 47, o Lula está 43, mas você percebe que são números relativamente parecidos. O Bolsonaro estava com 28 de regular, 25 de regular, o Lula está com 28. Então, assim, quando você olha para esses números e compara com positivo, regular e negativo, a situação do Lula é muito próxima da do Bolsonaro. Inclusive, é até uma questão que eu não vejo muito discutido, né? Eles não estão lembrando muito dessa questão, porque agora está muito nesse aprova, desaprova, mas na hora de separar em aprovação regular e negativo, os números são muito parecidos. Sim. E aí, Frederico, vou adiantar um pouco essa discussão, mas a gente continua com a pesquisa, porque tem que olhar. A Quest é a primeira que fez pergunta específica sobre INSS, né? Nem Atlas, nem
Poder Data perguntaram. Então vale a pena olhar. Primeira vez que tem uma medição ali sobre o tema INSS. Mas antes disso, você falando desses números parecidos entre os dois, há uma parte dos progressistas, e mesmo gente de esquerda, daquele mesmo nosso grupo lá de WhatsApp, que diz assim, com 40% de aprovação, o Lula está praticamente garantida a reeleição dele. Você acha que está praticamente garantida a reeleição do Lula, de fato? Não, não acho não. Eu acho que o Lula, a gente não pode descartar automaticamente, né? Já está derrotado. Eu não acho que é o caso, mas já ganhou, já está garantido. Não dá assim, nem de longe. Eu não consigo afirmar isso, até porque a avaliação de que o governo Lula está pior do que a do governo Bolsonaro é maior. Então, você tem 56% de pessoas falando que está pior do que os anteriores. Aqui, ó. Não, do que os mandatos anteriores, na verdade. Né? Não, eu vou entrar nessa, mas essa aqui é a Poder Data. Aí a gente vai olhar esses dados lá na Quest que saiu hoje. Olha, na Poder Data, 45% consideram o governo Lula pior que o do Bolsonaro, apenas 30% consideram melhor. Isso lá na Poder Data. Quando a gente vai olhar para a Quest, primeiro, tem isso aqui, né? O governo é 56%, para 56%, o número é ainda pior que a do Poder Data. Não, mas esse daí da Quest... não, desculpa, a comparação dos dois, perdão. Estou misturando banana com maçã. 56% acham que esse governo é pior que os anteriores, apenas 20% acham que é melhor, apesar do Lula o tempo inteiro dizer que esse é o melhor governo dele. Depois nós temos... Isso daí é comparando os mandatos anteriores. E agora aqui em relação ao Bolsonaro. 44% acham que o governo Lula é pior que o Bolsonaro e 40% melhor. Inclusive aqui, um pouquinho melhor para o Lula do que a pesquisa do Poder Data, que está dando 45-30. Exatamente. É isso. Isso, para mim, é determinante. Assim. Se a população chegar ano que vem e tiver uma percepção de que o governo Lula é pior do que o governo Bolsonaro, a chance de uma reeleição do Lula é muito complicada. Porque você vai quebrar isso quebra ali uma confiança, uma certa esperança nas pessoas, que é muito difícil, né? Então você tem já uma perspectiva de que o governo Lula está pior do que se esperava dele, de que o governo Lula não está cumprindo promessa de campanha, que o país está indo na direção errada, tudo isso na pesquisa da Quaest, né? Então, assim, o que a gente pode dizer? É uma situação que é mais complicada do que tentam pintar, assim. Sim. É óbvio que o Lula vai tentar agir, vai tentar fazer algumas coisas para poder reverter isso. Só que, como eu falei lá no início, ele se autoimpôs um limite que isso pode gerar crise política para ele também. Sim. Tá aqui, ó, o que você falou, números do que consideram este governo Lula 3 pior do que Lula 2 e Lula 1 é 46%, 45%, é muito expressivo. Muito expressivo. Para 45% está pior, para apenas 16% está melhor que o esperado. Agora, Lula confia, o pessoal não gosta que compara com o Bolsonaro, mas é inevitável. Lula confia no mesmo santo que fez milagre para o Bolsonaro na eleição de 2018, que é o São STF, né? O Bolsonaro ganhou a eleição em 2018 porque Lula foi proibido de concorrer. Se o adversário de Bolsonaro tivesse sido Lula em 2018, dificilmente ele teria ganho a eleição. Neste momento, o Lula está confiando menos no São Sidônio, me parece, e mais no São STF, que Bolsonaro não vai participar da eleição, está fora. Carta fora do baralho. Então, a grande questão para a extrema-direita brasileira é conseguir um candidato que herde toda a massa de votos do Bolsonaro. Acho que esse é o grande desafio para eles, para conseguir derrotar Lula. Se tiverem muito divididos, né, aí a chance para eles também piora, né? Existe essa questão, mas eu até vou ver se eu vou tentar comentar isso também hoje na live que eu vou fazer mais tarde lá no canal, porque essa divisão, existe ali essa questão do Bolsonaro condenado, ele já está inelegível, né? Então
ele vai arrastar essa questão da candidatura dele, igual o Lula fez em 2018, inclusive. Mesma estratégia do Lula, me parece que ele vai usar, né? Estratégia, vai comoção, vai se lançar candidato, pode ter certeza disso, vai se colocar como candidato, mesma coisa, vai ter púlpito vazio no debate lá com o nome do Bolsonaro, a não ser que eles julguem o caso dele antes de começar a campanha eleitoral, o que não aconteceu com o Lula, né? O do Lula foi no meio da campanha. Mas eu acho que ele vai ter que registrar primeiro, né? Então ele vai contar com isso também. Só que tudo vai depender da questão da aprovação e da rejeição no ano que vem, porque se tiver uma rejeição muito forte ao Lula, sim, essa galera aí, ela vai se separar num primeiro turno. Vamos imaginar ali que você tem uma candidatura do... Hoje eu vou te falar que provavelmente que subiu nas casas as bolsas de apostas aí, que o Eduardo Bolsonaro seria o candidato indicado pelo a partir Bolsonaro. daquela entrevista da Veja, né? Ele está se posicionando como pré-candidato e tal. Mas aí, quando você olha isso, você vê essa galera da direita. Mas na hora do segundo turno, eles vão se unir. Então, pode sair ali 3, 4 candidatos deles ali. O Caiado pode sair candidato, pode sair o Caiado, pode sair o próprio Zema, o Ratinho Júnior. Na hora que chegar no segundo turno, eles vão se unir, eles vão subir no mesmo palanque. E aí, a depender da rejeição, isso pode gerar uma onda de voto contra o Lula, e aí ele perde no segundo turno. Eu acho que isso é uma possibilidade não está muito distante, não. Eu acho que o único desses caras aí da direita que não subiria num palanque se ele fosse candidato, por questões estratégicas, tá? E por pensar ali no futuro, seria o Eduardo Leite, mas isso ficaria ali num segundo turno neutro, para tentar pensar uma construção futura em outros termos ali, um centro-direita liberal, nessa esperança aí. O resto, nem ele também. Se vê a pesquisa Atlas, se eu não estou enganado, é a Atlas, mostra um cenário, mesmo agora, quando vamos dizer assim, se Lula está indo para o fundo do poço, do ponto de vista de popularidade, esse fundo do poço não chegou ainda, tá? Ainda tem espaço, como você falou, para cair mais. Então, nesta situação que ele está, que é uma situação similar à de Bolsonaro, em 2022, você olha a pesquisa de segundo turno, Lula perde tanto para Tarcísio quanto para Michele, já hoje. Né? Não é a Paraná Pesquisa que está falando já, né? Porque a Paraná, ela tradicionalmente faz pesquisa para o PL, então tem esse viés que é natural nas pesquisas, né? Mas não é a Paraná, não, é a Atlas. Aqui, ó, o Diogo diz assim, a pauta da mídia governista, ele está falando da mídia governista progressista, atualmente se resume a Bolsonaro preso amanhã e Brasil líder do Sul Global virou fanfic. E aí tem uma aliança entre a mídia progressista e a mídia liberal nessa história, né, de agitar o fantasma do Bolsonaro o tempo inteiro e Carla Zambelli. Para a mídia progressista isso é conveniente, é um setor dessa mídia, que eu digo sempre aqui, porque na medida em que você olha lá, tem portal da mídia progressista que é só Bolsonaro, não tem mais nenhum outro assunto. Quando você só fala de Bolsonaro, você não precisa falar das mazelas do país, não precisa falar de programa econômico, não precisa falar do Haddad e tal. E tem outra ala da mídia progressista que mescla isto com aí diário oficial, mas aí menos de olho na audiência e mais de olho em outros elementos da relação com o governo federal. Né? Alcindo pedindo para o pessoal turbinar o canal, os dois canais, hein? O canal Farol Brasil e o canal FK, Frederico Crepe. Precisa crescer o canal do Frederico também. A omissão do Estado na geração de empregos favorece o rentismo, fortalece a burguesia e acelera a desindustrialização nacional. Temos que estar onde a burguesia está no Congresso. E lá que o Humberto, ela está falando do Humberto Matos, tem que estar, não vai ser fácil. Diogo, sou eleitor do Lula desde 2002, minha primeira eleição com 16 anos. Olha só, hoje se me entrevistam numa dessas pesquisas, reprovaria totalmente o governo. O nível de decepção. E, Fred, uma coisa que eu tenho me chamado a atenção, muita gente progressista de esquerda veio para o governo Lula. Estou aqui em Brasília, né? Frequento aqui. Brasília,
essa região, como a gente chama em São Paulo, dos Jardins, né, que é o plano piloto, é só classe média. Os pobres estão fora do plano piloto, ficam nas periferias de Brasília, como em todas as cidades. Então, você está o tempo inteiro, se está no plano piloto, trombando com o funcionário do... O grau de desânimo do pessoal que veio para o executivo nesse Lula 3 com certeza. muito impactante, muito impactante. Com certeza. O Marcos Vinícius, será que o apoio dos bancos e rentistas ao governo indica o fortalecimento da candidatura ou pode virar um fator de rejeição? Eles não apoiam o governo por conta da eleição, eles apoiam o governo porque o governo é deles, né? O governo é deles. E assim, eu igual eu falei, eu não tenho, não tenho problema nenhum em falar isso, assim. Eu tenho certeza que o Lula fechou um acordo para sair da cadeia. Eu tenho absoluta certeza. O William Bonner não ia falar que o Lula não deve nada à justiça na entrevista dele de graça daquele jeito, não. Eu duvido. Uhum. Então, só que assim, isso é um elemento também que pode fortalecer o bolsonarismo. Que é uma coisa que eu comentei lá atrás, nos primórdios do meu canal, né? Eu fechei, eu coloquei não listado lá no canal, mas eu fiz uma live em 2022, na época que o Alckmin foi escolhido vice do Lula. Depois aí, qualquer dia, talvez eu reabra aí só para a galera ver o que eu falava lá atrás, né? Mas que eu falava que existia muito essa questão, né, Mauro, o Lula tem que acenar ao centro, tem que caminhar ao centro, tem que fazer aliança ao centro, e o Alckmin era o símbolo disso, né? Que isso daí ampliaria a candidatura do Lula para ele ganhar a eleição. Ele não ganhou um voto com isso, e ele ainda conseguiu dar para o bolsonarismo o seguinte, as duas cabeças do sistema estão juntas contra mim. E aí ele faz essa retórica antissistema que ele sabe fazer, Sim. Mesmo que seja uma retórica fajuta. Então, você pega essa questão dos bancos, ele pode fazer a mesma coisa. Ele pode chegar e falar, o candidato dos bancos é o Lula. E bater em cima disso. Ele que pode fato, fazer né? isso. O que é fato. A Febraban é a principal base de apoio. Eles usam a Globo também como bode expiatório nessa hora. Exatamente. Sim. É sempre difícil fazer previsão sobre o passado, né? É difícil. Né? A previsão do C. Mas eu concordo contigo. Sempre disse isso. Não me parece que há qualquer comprovação de que a presença do Alckmin na chapa do Lula tenha dado um voto sequer para ele. Não me parece. Não, também acho que não. Não há prova disso. Isso é uma mistificação que eles criaram. Existe alguma prova de que se não fosse o Alckmin, fosse alguém de esquerda vice do Lula, ele teria vencido a eleição? Não. Mas eu acho que no mínimo é só pegar o antes e o depois, né? O Lula não ganhou voto com o Alckmin, se você pega as pesquisas. A questão do Alckmin é outra, é questão de aliança com certos setores da sociedade. É isso aí. Fred, aqui falando ainda dessa questão da popularidade, antes de entrar no tema do INSS e aposentados, olha, isso aqui me chamou muito a atenção também. O Lula é bem intencionado para 48% não, para 46% sim. E veja a diferença lá no começo do governo. 56% no início do governo achavam que o Lula era bem intencionado e apenas 37% diziam que não. Olha aqui do lado. Lula tem conseguido cumprir as promessas de campanha para 70% não, para apenas 25% sim. Gente, o eleitorado do Lula é muito maior do que esses 25%. Então parece que tem uma coisa de desilusão e até de raiva do Lula, que você pegou no emocional, né? E aí quando pega no emocional, a coisa complica, né? Essa quebra de expectativa é muito ruim. É muito ruim para o governo. Então, eu te falo assim que isso é um fator a mais de dificuldade, né? Porque quando você nutre muita esperança, essa sua esperança ela é quebrada, para você reconstruir é muito difícil. E na política tem isso também. É muito difícil. O sentimento de traição, né? Exatamente. Outra pergunta também parece bem significativa, ainda antes de chegar lá no tema dos aposentados, é esta aqui. O Brasil está indo na direção certa ou na direção errada? Vejam a subida vertiginosa dessa resposta de que está indo na direção errada. Deixa eu descer aqui, de outubro de 2024 para cá. Era 40, estava empatado, meio a meio. 46 a 43 em outubro passado. Não, dezembro passado.
Dezembro, cacetada, mais recente ainda. Estava empatado entre o Não, certo e o dessa errado. época aí, se você for fazer for pegar o que aconteceu, né? Inflação de alimento, Uhum. disparada, né? Do Pix. café, do ovo, a crise do Pix. Agora você tem a questão do INSS, você tem ali um resíduo ali dessa questão do IOF, eu não acho que tem tanto impacto assim, mas mesmo Uhum. pode ser um Sim. residual, então você vai somando tudo, É. você Vai dar justifica isso. 61% das pessoas dizendo que o país está na direção errada, pulou de 46 para 61 e na direção certa caiu de 43 para 32. O cenário, olha, vai ter um monte de gente ainda querendo fantasiar, fazendo manchetes fantasiosas em relação, né, governistas, claro, em relação à pesquisa, mas a pesquisa é muito ruim, de fato, para o governo Lula, né? A pesquisa é muito ruim para o governo Lula. Olha, mais uma aqui. Então, agora, vamos olhar. Deixa eu tirar da tela só para poder baixar aqui sem deixar ninguém com tontura. Vamos olhar agora para essa questão do INSS, né? Acho que é positivo, né? É importante olhar para isso, que, como eu disse, é a primeira pesquisa que trata deste tema, tá? Diretamente. Então, tá aqui. Tá aí, botei. Não, achei que tinha tirado da tela, não tinha. Quais são os. Qual a notícia mais negativa que você ouviu sobre o governo Lula? Então, 10%. As três maiores, tá? Aperto ali na faixa dos 10%. O resto aí interessa menos, mas é 10% INSS, 9% corrupção, 9% aumento dos preços e inflação. Fala, Fred. Não, assim, aquilo que também eu comentei antes, né, que a gente estava comentando desse desgaste já acumulado desde dezembro. E, inclusive, uma curiosidade, a minha mãe foi vítima desse negócio do INSS. Ela estava me contando outro dia. Ela estava tendo descontado dela R$ 45 de uma associação que ela não autorizou desde 2019. Pra vocês terem uma ideia, tá? Ela estava descontando o salário dela e ela ainda descobriu depois que a aposentadoria dela foi calculada errada pelo governo e ela devia receber mais do que ela deveria, por conta desses erros de cálculo aí e tal. Então, tiraram dela dos dois lados, assim. E você, obviamente, né, você já tem uma visão não tão positiva do Lula, assim, nessa questão da corrupção, e isso até dentro dos apoiadores do Lula, tá? Essa ideia do rouba mais faz, ela tá dentro até do voto lulista, tem essa perspectiva. E aí você vê uma crise como a do INSS, você vê um agravamento dessa percepção e você vê um prato cheio na mão da oposição de uma crise que ainda não está no início ainda. Eu diria que está ali nos 15% iniciais ali do potencial de desgaste que isso vai ter. Então a gente vai ver o resto ainda desse ano pautado pela questão do INSS. Por exemplo, eu acho que o Volney lá, o ministro da Previdência, não vai durar muito. Já saiu notícia ontem que ele se reuniu no início da gestão lá com o careca do INSS, né? E talvez pode ser que o PDT seja arrastado aí para essa crise por ter indícios de parlamentar. Isso pode agravar essa situação, vai ter operação, vai ter Polícia Federal batendo na porta de parlamentar, na porta de outras figuras, e eu não sei se se as medidas positivas que o governo quer apresentar a partir de agora vão afetar, né? Até porque certas questões ainda estão muito latentes. Não pega essa questão da inflação, né? Pô, assim, é uma questão para todo mundo que está assistindo a gente aqui, né? Eu acredito que em Brasília, para o Mauro, é até pior, porque o custo de vida em Brasília é maior, mas toda vez que eu vou no Sim. mercado, eu fico assustado, pô. Uhum. Eu fui no mercado outro dia, o café, por exemplo, o Café União, que nem é uma das melhores marcas assim, estava R$ 34, um café de meio quilo. Eu vou no mercado hoje, eu compro pouca coisa, eu compro uma cartela de ovo. Eu fui ontem no mercado, comprei uma cartela de ovo, uma cartela de iogurte, um pão e 2 leites. Deu R$ 50. Deu Dureza. R$ 50. E aí, e assim, o brasileiro, isso daí, nossa, isso aperta demais no bolso do brasileiro.
E aqui entra o problema da área econômica, né, que eu até vejo o Mauro comentando com o pessoal que passa aqui, com outros entrevistados, né? A aposta do governo é uma aposta que é muito arriscada para mim, que é uma aposta que é a seguinte: olha, vamos agradar o mercado, vamos baixar o dólar, vamos fazer uma política de... Vamos deixar o juro mais alto aqui para atrair o capital especulativo para poder reduzir o valor do dólar, porque com essa redução a gente vai reduzir a inflação e a gente vai resolver esse problema. Eles estão apostando tudo nessa questão da redução da inflação, só que é aquilo que a gente sabe, né, Mauro? Aí a gente entra até num tema mais econômico. A inflação no Brasil não é uma inflação, não, ela não se resolve com juros altos, né? Então, o governo ele pode estar tentando baixar os juros, baixar o dólar, baixar a inflação, aumentando os juros, mas aí daqui a pouco tem um problema, tem uma chuva a mais, tem uma questão climática, tem um choque em algum outro setor, e aí o preço de alguma coisa sobe e isso tudo foi por terra. E aí o que vai acontecer? Então, assim, essa é uma aposta que, na minha opinião, é uma aposta profundamente equivocada e que o governo, na verdade, ele deveria estar apostando numa agenda de crescimento econômico bem mais robusto, né? Não tinha que estar celebrando um crescimento de 2,5%, tinha que estar trabalhando para crescer mais de 3%, mais de 4%, aumentar a qualidade do emprego gerado, porque aí, mesmo que você tivesse um problema da inflação, esses problemas que vão ser mais comuns agora, isso seria compensado. As pessoas elas iam estar vendo entrar mais dinheiro, ia estar vendo entrar mais ali poder de compra, e isso seria, inclusive, até amenizado, né, durante esse período. Sim. Você sabe que eu só agora vi que tem mais coisa. Queria abrir um parênteses para o INSS e voltar nesse tema que me parece ser muito relevante. Porque, de fato, é a primeira pesquisa que olha para o tema INSS. Todo mundo sabendo, é evidente, né? 82% ouviram falar do escândalo do INSS. Principal responsável, 31% o governo Lula, 14% INSS, 8% as entidades que fraudaram a assinatura, 8% o governo Bolsonaro. O discurso do governo Lula de que o responsável é o Bolsonaro pegou na sua base, mas não de maneira muito contundente. Olha, para quem votou em Lula, 13% dizem que é o próprio governo Lula o responsável, 18% o INSS, 10% as entidades e 15% o Bolsonaro. Pegou, mas não muito. E no caso dos eleitores do Bolsonaro, 53% diz que a responsabilidade é do governo Lula, e apenas a fidelidade da base bolsonarista é bem maior do que a base lulista nessa altura do campeonato. E aí, Fred, o que eu queria... Então, o que eu queria te dizer é o seguinte, me parece que o tema do escândalo do INSS, a minha leitura de uma verificação indireta que tanto a Atlas faz, quanto a Poder Data, né? Na Atlas o que mostra é uma subida muito grande do tema corrupção, né, na percepção como o principal problema do governo. Eu acho que ainda é pouco. Acho que ainda... o que me parece é que afetou relativamente pouco o governo Lula este caso do INSS até agora. Acho que o potencial de dano ainda é grande pela frente, né? Ainda é grande pela frente. Então, esse jogo aí não está jogado. E uma outra... E aí a questão que eu queria te colocar... Você olha aqui a pesquisa, ela dá até uma percepção de melhora em relação ao tema da inflação. É pavoroso ainda, mas uma relativa melhora. Olha aqui, ó, a percepção caiu de 88 para 79, quem diz que o preço dos alimentos nos mercados subiu no último mês. E a percepção de que caiu está igual, né? 7% era 6%. Então, tem até uma pequena melhora aí também, mas me parece, Fred, que, sabe assim, tem um grande mal-estar. Parece que tem um cenário assim de um mal-estar em relação ao governo, né? Uma coisa assim, crescendo um pouco uma raiva dos mais pobres e tal, em relação ao governo e a expectativa que as pessoas tinham. Então, é o que você falou, né? Tem inflação.
Tem INSS? Tem INSS. Tem PIX? Tem PIX. Tem lá atrás, mas acho que até hoje isso repercute, né? Tem as brusinhas. Uma atrás da outra, né? Não, com certeza. E assim, para mim é uma consequência direta, inclusive, dessa opção quase que é da essência do lulismo, né, de não fazer nenhum enfrentamento político em temas que você pode mudar alguma coisa, né? Na verdade, o enfrentamento político que é feito muitas vezes é para a manutenção das coisas. Então, pega um tema que em tese é popular, mas olha só a limitação do governo nesse tema. Anunciaram ontem, se eu não me engano, acho que a partir de hoje, que vai cair o valor da gasolina, né? Por que a gasolina vai cair? Porque o valor do petróleo no mercado internacional caiu. Porque nem essa queda no valor ela pode ser tão celebrada, porque se daqui a pouco subir de novo, vai subir a gasolina. Porque aí olha o que o governo poderia fazer nesse ponto. Ele de fato poderia ter adotado uma política de preço mais estável, né, para você não ter tanta oscilação no preço assim, e aí o governo anuncia assim, ó, vai cair o preço do combustível. A comunicação do governo deveria ser uma comunicação mobilizando a população a cobrar esse repasse dos postos de gasolina, entendeu? Então ele poderia chegar, por exemplo, e estimular a população a ir lá no posto cobrar e falar, ó, você já repassou a queda do combustível para a bomba? E aí mostra, filma, estimula a população a tirar uma foto, a filmar, a mostrar quanto que está o valor da gasolina lá, para poder fazer essa pressão, porque aí você cria uma mobilização nacional para você reforçar que o valor da gasolina caiu. E aí você cria essa percepção, e aí você cria dentro da mentalidade do brasileiro, ó, o governo reduziu o posto de gasolina. Então, se na tua cidade aí está mais caro, se não caiu, o cara vai saber que é do posto, aí ele vai se mobilizar para poder fazer isso. Então, nem isso eles estão fazendo. E aí você chega nessa situação que nem isso eles estão fazendo. Uma coisa que é até meio absurda, assim, se você olhar, na Argentina o Milei está fazendo isso, Mauro. O Milei ele está ameaçando os empresários para não aumentar preço e está botando a população para poder cobrar e está ameaçando em público os empresários. O governo libertário, né, sem intervenção do Estado, está ameaçando empresário. O governo é que ele não consegue nem mobilizar, não que ele não consegue, né, ele não quer mobilizar a população para poder fazer isso dentro de uma pauta que seria positiva para eles. Seria muito positiva para eles. E aí você reforça essa percepção, porque aí na hora que, igual tem essa pergunta da pesquisa, né, do valor do combustível, aí na hora que você faz essa mobilização, você consegue ter alterações muito significativas em direção a uma popularidade maior do governo nesse ponto. Sim. Há uma interpretação de que a popularidade teria melhorado se não fosse o caso do INSS e o caso do IOF. Bom, o caso do IOF, a pesquisa mostra que as pessoas não sabem. Essa história do IOF é uma história para a classe média alta, para os ricos, é uma crise como eu digo aqui, é uma crise da porção Israel da sociedade brasileira e não uma crise da porção Gaza, não. Lá embaixo ninguém sabe dessa história do IOF. Também é outro problema da questão de não fazer disputa, porque se o governo vai para disputa política aberta em relação a essa questão do IOF, eles iam ganhar essa disputa. Claro. A questão do medo do Nicolas, né, que saiu, o Nicolas ia fazer vídeo defendendo isentar IOF de investimento no exterior. Ele ia ter condição de transformar isso em algo popular? Eu duvido. Nem isso teve também. 6 horas demorou a taxação, o aumento aumento não tinha nenhum, né? A taxação do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, sempre bom lembrar, para milionários brasileiros que aplicam recursos em fundos operados por bancos e corretoras brasileiras no exterior. E ontem, o Haddad anunciou que, além deste, o outro negócio, que é a grande mamata dos milionários, que é aquela isenção de IOF nos seguro de vida
do VGBL, que passou a ser usado como um lugar. Alguém aqui disse mais cedo, não é seguro de vida, é seguro de vivo, né? De vivo milionário. Não pagava IOF, então estava todo mundo correndo. Gente, é seguro de vida com resgate em vida. Então não é seguro de vida, é cascata. É uma aplicação financeira que não pagava IOF também e estava tendo aplicação, imagina, seguro de vida 500 milhões, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões por mês. Aí o governo falou, ó, acima de 50 mil a gente vai cobrar um IOFzinho assim. Já recuou hoje, já caiu a medida. Eu gosto muito de Fórmula 1. A minha assinatura do stream da Fórmula 1 aumenta o IOF, aí os caras estão investindo em fundo e não. Pô, é brincadeira, né, cara? Piada. Pô, é brincadeira. Alguma consideração mais sobre a pesquisa? Que eu vou aproveitar a sua luxuosíssima presença aqui para mais algumas poucas questões, 2 ou 3, sobre o cenário fora das pesquisas. Alguma ainda consideração sobre essa rodada de pesquisa? A única coisa... não, só tem uma outra coisa que eu queria comentar, mas é rápido. É Fala. Que mesmo que na Quaest a corrupção não tenha se destacado como a principal, ela subiu 3 pontos, né? Subiu de 10 para 13 como principal preocupação em relação ao Brasil. Em primeiro lugar, ali disparado está a violência, e a corrupção foi para 4º lugar com 13%. Sim, que lá e na Atlas disparou, né? A corrupção disparou na Atlas, não disparou aqui, aumentou, mas de fato não disparou. Tá bom, falta parte da pesquisa eleitoral da Quest, em geral, eles fazem também, mas deve sair amanhã, depois de amanhã, para ir rendendo mais, e vai ter Datafolha, vai ter IPESP, vai ter IPEC, depois a gente renova as conversas com o Frederico sobre essa questão das pesquisas. Bom, Haddad e Galípolo, tá uma coisa assim, desde a história do pacote do IOF, primeiro que o Galípolo que tinha sido o grande vencedor, porque ele é que bancou no Palácio que tinha que voltar atrás nessa história do IOF, que o Haddad tinha saído extremamente desgastado. Depois começou uma campanha de parte da mídia progressista, batendo no Galípolo por causa da taxa de juro, e eu logo olho para essa turma e falo, bom, alguém assoprou que é para bater no Galípolo, porque essa turma não bate, tá certo? Essa turma não bateria no Galípolo se não tivesse autorização do Palácio do Planalto. Né? Aí agora, o Lula ontem meio que coloca os dois na frigideira. Ele fala, o Galípolo vai baixar. O Baliga, vocês acham que eu não critico o Galípolo porque eu que indiquei? Não, ele vai baixar a inflação. O que me sinalizou que bateram no Galípolo com autorização. E da mesma maneira ele fala, não, o Haddad foi no afã de querer resolver, ele se adiantou, mas não pode ser, tem que ouvir os senadores, tem que ouvir os deputados, então acabou sobrando para os dois. Como é que você vê este jogo de poder no interior aí do campo governista? O Banco Central não é do governo, mas né? Quando o cara está alinhado com o Palácio, ele é do governo. Ele é. E assim, gente, isso é uma coisa que me incomoda muito no governo, porque o governo ele não é muito... Tirando o Haddad, diga-se de passagem, o Haddad e o Galípolo, nesse ponto, eles são mais honestos, assim. Mas a comunicação do Lula, ela é muito mistificadora, porque eles não falam abertamente, né, a intenção deles. Então, assim, eles querem manter os juros altos, sim. O Lula, inclusive, só que o Lula precisa dar uma justificativa para a base dele. O Lula ele não foi traído por ninguém em relação ao Galípolo, isso é uma conversa fiada. Se você pega, e aí inclusive eu faço até um pequeno jabá aqui, né? Ontem no meu Substack, né? Eu abri lá uma página no Substack, que é uma rede social que, se eu tô certo, é meio que uma rede social de newsletter, né? Que você assina lá, você recebe os textos no e-mail, você pode acessar lá. Eu fiz um textinho, né? Eu ampliei um pouco a minha reflexão sobre a questão do Banco Central, do Galípolo, só para as pessoas entenderem, né? Inclusive, essa é um abraço que eu mando aqui para o Thiago Machado também, que é economista, eu acho ele grande figura. E ele que me indica muito esse debate, que me indica muito texto para poder entender isso. O que acontece, só para o pessoal entender, é o seguinte: a equipe econômica do governo Lula, ela se baseia numa premissa de que, mesmo que o Estado brasileiro ele tenha capacidade de poder ser mais ativo, de investir mais, de poder bancar uma política maior de desenvolvimento, ele não pode fazer isso porque ele está constrangido pelas convenções do mercado em relação a isso. Ou seja,
Existe uma frase que é atribuída ao Galípolo, que é muito famosa, eu não sei se já reproduziram ela aqui, que ele fala o seguinte, ó, a fé, não me interessa se Deus existe ou não, a fé das pessoas é real. Na prática, o que ele Uhum, está falando é o seguinte, olha, não interessa se o Estado brasileiro ele é soberano, se ele tem moeda soberana, não interessa em relação a isso. O que me interessa é que as pessoas acreditam que o Estado ele pode dar calote, que ele vai dar calote, que a dívida vai explodir. E aí, ao acreditar nisso, as pessoas elas tiram dinheiro do Brasil, elas forçam o dólar para cima, elas criam uma série de pressões que vão ter impacto econômico, né? Essa é uma tese que o Galípolo tem e é uma tese que o Beluso também tem, junto uhum. com o Galípolo, inclusive, e eles escreveram junto sobre isso. Então, na mentalidade da equipe econômica do governo, o governo federal ele tem que fazer uma política que não vai ter muito alarde em relação ao mercado, para justamente não ter esse tipo de turbulência. E aí, por isso que a equipe econômica fez um teto de gastos, eles fizeram um teto ali com uma certa flexibilidade, e aí eles chamam até do mecanismo contracíclico, né, que é um negócio extremamente limitado, que é de 0,6% acima da inflação, justamente para não despertar nenhum pânico, não despertar nenhuma ideia de que o governo vai perder o controle, vai se endividar absurdamente. Aí eles precisam desses mecanismos na cabeça deles, importante destacar isso, né? Eles precisam desses mecanismos para poder acalmar o mercado. Então, o Galípolo chegar lá no Banco Central e fazer uma política de juros altos do jeito que o mercado quer é coerente com a teoria que ele está Uhum. defendendo. O governo federal ir lá fazer uma política de teto de gastos, fazer uma política com a justificativa de controlar o endividamento público, de estabilizar a trajetória da dívida pública, é condizente com o que eles defendem, teoricamente. Então, não existe nenhuma traição, não existe nenhuma surpresa. Agora, o que existe é o discurso para fora, né? Porque como que eles vão falar abertamente que eles estão defendendo isso, um discurso muito próximo dos neoliberais, inclusive, né? Eles não vão conseguir fazer. E aí entra esse problema e ainda entra um outro problema, né? Mesmo dentro dessa lógica, e aí o Beluso, inclusive, defende isso, né? Que tem que existir uma disputa na sociedade para mudar essas convenções e tal. Eu, particularmente, eu acho que essa teoria está errada, né? Ela tem uma série de problemas, mas nem essa disputa também está acontecendo, né? Então, para você ver como que eles não querem nem fazer essa disputa, porque eles acham que mexer nisso daí vai gerar uma série de problemas piores do que os que a gente está vendo. Então, eles precisam justificar isso com traição, com ataque, justamente por causa dessa perspectiva. Essa tese, bom, você pode ler esse texto do Frederico Crepe, então aqui, continuando o comercial, Frederico Crepiano, aqui no Substack, é uma rede social que não tem uma adesão tão grande quanto as outras redes, mas é isso, é uma rede para newsletter, né, para boletins. No nosso caso aqui, o boletim nosso é um site, na verdade, você pode se inscrever, está aqui na descrição do vídeo, o boletim feito pelo Jones Manuel, semanal, às vezes quinzenalmente. No Frederico Crepe é no Substack, você digita no Google Substack, pode escrever até do jeito que você achar que escreve, vai aparecer a rede, aí você se inscreve, está com 140 inscritos, eu sou um deles, e aqui você tem esse artigo que você fez referência de ontem, a fé dos mercados e o Banco Central de Galípolo. Isso que o Fred falou aqui está nesse texto dele. Bom, é o seguinte, essa tese da fé dos mercados, ela é uma derivação daquela outra tese muito cara aos neoliberais, aos governos desde FHC e agora em Lula 3, que é a fadinha das expectativas. Ela é uma prima irmã da tese da fadinha das expectativas. Essa ideia de que você importa menos a realidade. O que importa é que você precisa administrar as expectativas das pessoas em relação à realidade. E eles fazem até uma relativização da importância dos atos concretos na economia perto das expectativas. Né? Então, por isso que vai se dizer de administração das expectativas. Essa ideia da fé que remove montanhas, né, na visão do Beluso e do Galípolo, é uma prima dessa outra tese. Você acha que ele se enfraqueceu? O Galípolo ou não? Galípolo?
É. Em relação ao governo, Em relação ao governo ao Lula, eu acho que não. também Eu não. acho que isso daí, para mim, está combinado. Uhum. E o É um Haddad? jogo. A situação o Haddad se fragilizou bastante em relação a um ano e meio atrás, né? Ah, não, isso eu acho. O Haddad, ele já avisou que ele não continua, né, no Ministério da Fazenda, mas eu acho que ele se fragilizou. Inclusive, tem muita gente empolgada aí com o Haddad liderando para o Senado. Eu acho que o Haddad não ganha eleição para o Senado de São Paulo, não. Também acho que não. Ele está liderando agora porque ele é um dos nomes mais conhecidos. Eleição para Senado, a galera decide na última semana, é um voto extremamente importante que as pessoas decidem na última semana, e sempre que você tem pesquisa para o Senado, você vai sempre ter ali os nomes mais famosos, mais conhecidos, aí na hora que a população começa a decidir, você tem as grandes movimentações. Aconteceu isso em Minas Gerais com a Dilma em 2018. Lembra? Ela liderou a campanha inteira. Eu acho que das duas vagas ali, uma está mais ou menos garantida para o Derrite, por incrível que pareça, que é o Eu também secretário de acho. segurança do Tarcísio. A outra vaga, vamos ver, mas acho difícil o Haddad. Vamos ver como ele vai sair do governo, né? Outra questão, nossos camaradas ciristas chegam aqui, o Leonardo Lopes, meu primo, lá do Nordeste do Ceará. Não é do Ceará, não. Acho que ele é de Alagoas. Não tenho certeza, Leonardo, depois me diz. Quero ver se o discurso de salvar a democracia para votar no Lula vai colar e se as mídias lulistas que parecem seita vão divulgar essas pesquisas. Eu vi aqui, enquanto falávamos, das 3 mídias progressistas lulistas mais relevantes, uma delas sequer colocou não, aqui a manchete acabou de colocar. Uma delas diz assim: governo Lula consegue neutralizar ataques nas redes e da mídia liberal, mostra pesquisa. Incrível essa interpretação aqui, realmente. Incrível, incrível. Tem outra que está dizendo assim: os números mantêm-se estáveis em relação ao levantamento anterior. Lula registra 57% de rejeição e aprovação se mantém em 40%. Não, se mantém aqui é para dar uma conotação positiva. Terceira maneira de veiculação: percepção dos brasileiros sobre a economia melhora, mostra a pesquisa Genial Quest, é isso aí. Haja milagres, né? Haja fake news. Você acha que essa lógica com a qual esse segmento lulista opera tem algum futuro eleitoral, que é, de novo, vem com a história democracia versus fascismo? Não, eu acho que se for esse o caminho, vai ser muito complicado. Muito complicado. Porque, primeiro, que não vai ser o Bolsonaro candidato. Já começa aí, né? Isso ainda ainda tem essa questão. Isso colou em 2022 porque a gente estava muito perto da pandemia, o Bolsonaro fez muita cagada, o Bolsonaro ele tem um perfil explosivo que ajudava a estimular esse tipo de coisa. Eu acho que isso não vai colar. Isso tem muita cara de repetir o fiasco que foi na eleição dos Estados Unidos. Se o debate for um debate se for focado só nesse campo aí de novo, a chance de uma derrota, para mim, ela aumenta. Uhum. Perfeito, acho que esse é o caminho também, concordo. E aí o Leonardo completa: esse governo não tem salvação, não vai mudar, essa falsa esperança mata a mobilização do campo à esquerda, em outro nome, na disputa contra a extrema-direita. Não, é impressionante, essa história no campo lulista é igualzinha, sem tirar nem pôr, com as tais 72 horas dos bolsonaristas, né? História do giro à esquerda amanhã, gira, que nem essas manchetes, né? Bolsonaro preso amanhã, Eduardo Bolsonaro preso semana que vem. Isso é tudo fake news, né? Tudo fake news para manter a animação da torcida, né? Professor Jusemar Moraes, olha isso aqui. Em 2026, não teremos nem Bolsonaro, inelegível e preso ainda esse ano, e nem Lula, impopular e semi-senil. Daí porque Ciro Gomes cresce e, se candidato, tem as maiores chances da sua história. Então, não preciso dizer, professor Jusemar, um cirista aqui da nossa turma. Obrigado, professor. Fala, essa avaliação dele o aqui. Comenta. Jusemar, ele tá sempre lá no canal também e tal.
Mas eu vou ser eu vou ter que fazer um papel bem ingrato aqui, que as pessoas não vão gostar, assim. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com um negócio chamado voluntarismo. A eleição, ela não é um embate de ideias, que as ideias estão circulando no ar ali, e aí a população, ela se inflama pelas ideias e ela vai lá, deposita o voto dela num candidato A ou B a partir dessas ideias, e aí a gente vai lá e decide a eleição. Então, essas leituras, assim, elas são muito, na minha opinião, elas estão muito cheias de voluntarismo nesse sentido, porque não é só simplesmente, não vai ter Lula, não vai ter Bolsonaro, e aí o Ciro vai crescer, e aí as ideias do Ciro vão contagiar a nação brasileira e tal. Primeiro que essas ideias do Ciro, elas precisam chegar nas pessoas, né? Então, o Ciro, ele é bastante rejeitado em muitos círculos, ele vai ter que quebrar essa rejeição, essas ideias vão ter que chegar nas pessoas, isso vai ter que chegar lá na ponta, no Brasil profundo. Então, assim, isso você faz com máquina. Você só faz isso com máquina. Você só faz isso com um partido organizado nacionalmente ou com uma estrutura de campanha organizada nacionalmente. Você só faz isso com rede social bem montada, com rede social chegando nas pessoas. Então, assim, na hora, é óbvio que o desempenho que o Ciro tem nas pesquisas hoje é um bom desempenho. É indiscutível. Ele está muito bem nas pesquisas, ele está numa situação muito melhor do que eu imaginava que ele estaria, inclusive. Mas ele, para poder ter qualquer tipo de competitividade no ano que vem, ele tem que ter estrutura para fazer isso. E no momento eu acho que ele não tem. Se ele chegar sem estrutura para o ano que vem, o que a gente vai ver é uma repetição de 2018, né? O PT tem mais estrutura, qualquer candidato que o PT lançar, ele vai crescer nas pesquisas por causa dessa estrutura do PT e vai ter esse processo de emparedamento, de embarreiramento ali, em relação ao Ciro, né? Então eu acho que existe essa dificuldade. Olha, questão para 2026, para a gente encerrar, senhor Frederico. Importante, só uma informação. Eu nunca gosto de deixar nossos entrevistados do lado direito da tela. Eles sempre ficam do lado esquerdo, até porque quando se fica do lado esquerdo, você pode crescer. Do lado direito você não Não, cresce, não. mas no meu caso não tem problema ficar do lado direito, não, porque o meu monitor ele fica na minha direita e quando eu tô do lado direito eu fico olhando para você no monitor, que aí fica parecendo que eu tô olhando para você. Se eu tô Ah, do outro lado, aí eu fico olhando para o outro lado e tá fica certo. meio vesgo. É um defeito que está dando hoje no. Até já recebi um comunicado aqui no nosso sistema de transmissão StreamYard que não está permitindo mudar as telas. A vantagem de deixar do lado esquerdo é que quando eu aperto um botãozinho, quem está do lado esquerdo cresce e aí o destaque fica para o entrevistado claramente. Né? Hoje não está sendo possível fazer isso. Fred, 2026 é uma questão ainda. Esse debate na esquerda. Vou te botar na fogueira agora. Vou te botar na fogueira com esse debate aqui. Há uma ideia do campo governista, lulista, progressista, de que é Lula e não tem conversa, e de que quem não apoiar Lula é bolsonarista, favorece a extrema-direita desde o primeiro turno. Há Isso. uma ideia em segmentos da esquerda de que não, de que a esquerda, de algum jeito, tem que arrumar uma candidatura no primeiro turno para marcar a diferença, para marcar o combate tanto ao fascismo quanto ao neoliberalismo no Brasil. E tem ainda um terceiro segmento que diz, inclusive muita gente aqui no chat, eu não voto em Lula nem no primeiro nem no segundo turno mais, nem amarrado. Como é que você olha esse cenário aí para primeiro e segundo turno em 2026 nesse momento? Não, assim, eu vou falar primeiro o que eu acho que é realista, e isso vai desapontar muitas pessoas, e eu vou falar o segundo que eu desejo que aconteça. O primeiro ponto é o seguinte, e sendo bem realista, para mim a polarização ela está mantida, e a gente vai ter um repeteco de 2022, na hora H, o Lula ou o candidato do Lula vai estar na frente ou vai estar em segundo, o Bolsonaro, o candidato do Bolsonaro vai estar em segundo, vai estar na frente, porque realisticamente são as duas máquinas políticas mais fortes do Brasil, e isso é indiscutível. Existe possibilidade disso mudar? Eu acho que existe. A política ela é muito dinâmica, ela é muito
tem esse elemento que eu falo direto do imponderável, né? Então pode acontecer alguma coisa especial aí que vai mudar tudo. Isso pode acontecer, isso é razoável de se esperar, e você ter ali alguns elementos, alguma bagunça, algum problema. Essa questão da prisão do Bolsonaro mesmo pode ser um elemento disso, às vezes uma pisada fora da bola, fora ali do eixo ali, uma pisada na bola, né, do Eduardo Bolsonaro, das figuras ali do bolsonarismo também pode gerar esse tipo de coisa. Então isso pode mudar. É por isso que eu defendo, e aí eu vou para o segundo ponto, que eu sou radicalmente contra qualquer perspectiva de voto útil no primeiro turno, por um simples motivo. Você precisa ter opção para votar num programa que é adequado ao que você acredita. Então, e você tem que dar respaldo eleitoral para esse programa. E esse respaldo eleitoral depois é o que vai permitir com que as outras candidaturas se guiem para tentar conquistar esse voto, se guiem para tentar agradar essa base de eleitor. E isso eu falo por quê? Para mim tem que ter candidatura alternativa no primeiro turno em relação a outros programas, a outros projetos em relação ao PT, em relação a esse centrismo liberal, para mim, que virou o PT. E isso tem que vir, se for o Ciro candidato, vem o Ciro candidato, se for o Jones candidato, se ele quiser vir a candidato federal, a deputado, alguma coisa, vem também, porque tem que disputar a eleição, tem que participar, tem que apresentar projeto, tem que disputar esse espaço e ocupar esse espaço, porque é lá que a disputa é feita, é lá em Brasília que a disputa é feita, é nos espaços de poder, é nos parlamentos que essa disputa é feita. Então tem que entrar e tem que. E eu acho que não tem que entrar nesse negócio de se não apoiar o PT, é automaticamente bolsonarista. Isso é uma redução do debate absurda, e isso ajuda o bolsonarismo, porque a pessoa que ouve um negócio desse, ela fica com rejeição em relação ao PT, ela não quer votar no PT por conta dessa rejeição, por conta dessas afirmações, e você inviabiliza a disputa para fora de uma bolha de esquerda, para fora de uma bolha que está assistindo os canais de esquerda ou que se milita pela esquerda, e você impossibilita a ampliação do debate em direção a outros projetos, projetos que eu considero, inclusive, melhores do que o PT tem apresentado. Olha, muita gente comentando esse tema. Eu tinha certeza que isso aí ia suscitar muito diálogo aqui, muitas conversas. Vou ler aqui então o que o pessoal comentou sobre esse tema. O antifascismo de primeiro turno, né, falando em votar em Lula, morrendo de dar risada no primeiro turno. O antifascismo, não, ele também falando em UP, Unidade Popular. Aqui o Pablo Justo diz: Mauro e Jones Manuel não gostam do Ciro. Eu adoro o Ciro, estou doido para entrevistar o Ciro aqui no canal. Até já combinei com o nosso Crepe, que ele também está tentando pelo lado dele, se der certo, fazer uma entrevista juntos aqui, mais o Jones, mas ele não está querendo. Nem ele, nem o Léo Pérez. Léo Pérez, o pessoal diz que é muito ocupado e tal, estão me enrolando há uns 2 meses aqui. O Guilherme Fernandes, Léo Péricles nele, o Sinistro também, o Carlos Falcão de Mello, não voto mais no canalha Lula, o Eric diz: Humberto Matos, presidente, esquece. Ainda mais indo para o PCdoB, querido. O PCdoB está na federação com o PT, vai apoiar o PT, vai apoiar o candidato do PT. Você pode ter certeza que o Humberto vai estar fazendo L no primeiro turno. Vai. No PCdoB. O Silvio Naves diz: só Jones salva. Então, mas o Jones também, pelo PCBR, não poderá ser candidato a presidente, a rigor, nem a deputado federal. O PCBR não tem registro. Para ele ter alguma candidatura, teria que arrumar outra legenda. O Gustavo diz: no primeiro turno é errado, voto útil mesmo. José Filho diz: ninguém derrota Lula. Guilherme: Léo Péricles no primeiro turno. João Vitor dizendo: falou tudo. Fred, e aí diz: vou votar na UP muito provavelmente. Então, essa é a média aqui das opiniões sobre este assunto até agora. É isso aí. Aqui, o pistoleiro na Espanha. Eu joguei o tarô. Boulos será ministro, o Jones vai para o PSOL, vencendo para senador.
Olha, é o seguinte, me pareceu interessante e curioso aqui que ninguém colocou o PSOL, né? Como Não. alternativa. Nenhuma O pessoa PSOL aqui já era. falou O PSOL de se PSOL. anulou como alternativa, né? Acabou. Não tem PSOL. Até porque se for PSOL, a gente esquece. Não vai ser o Glauber Braga, não. Se fosse PSOL, seria, claro, o Guilherme Boulos e ele não vai ser. O PSOL se amarrou. Ele indo para o ministério, acabou. Né? Acabou. Isso aí. Então, o cenário, nesse momento, a gente tem um cenário de uma candidatura possível da esquerda radical, que é o Léo Péricles, da UP. A gente tem o cenário, então, fora deste eixo neoliberal e fascista, tem a possibilidade do Ciro, de fato tem, né? O Fred elencou aqui os elementos de dificuldade, e eu acho que nesse momento é só. Né? Não vejo muito outras possibilidades nesse instante, não. Você vê que o cenário está difícil para nós em 2026, né? Tá, É com bem certeza. difícil. Bem difícil. Para depois, então, vai ser pior ainda. É, pois é. Depois se Pois prepara aí para ser liderado pelo João Campos, tá, galera? pois é. O João Campos seria um candidato, mas o problema do João Campos é o mesmo problema do Nicolas. Nenhum dos dois tem idade para ser candidato a É, presidente da República em mas é. 2026. Não, Ele vai não ser tem candidato a idade. governador, né, agora. Vai ser candidato a governador. Candidato a governador, eles têm. Idade para governador é 30, É. para presidente e senador é 35. Então, muito provavelmente, tanto um quanto outro devem sair candidato a governador. Não sei, o Nicolas estou achando que vai ficar na Câmara, vamos ver. Mas o João Campos, visivelmente, vai ser candidato a governador. Né? É isso aí. O PSB não vai sair, né? Vai sair o Alckmin. A Não, chapa, é. o Lula já sinalizou que a chapa é repetida, né? Ele com o Alckmin. Né? É isso aí. Tá bom, senhor. Gostei muito dessa nossa conversa aqui sobre Foi pesquisas e o ótimo. cenário político nacional. Sempre bom conversar contigo. Deixa avançar na rodada de pesquisa. A gente volta para confirmar o que a Atlas, Poder 360 e Quest indicaram, ou se com as outras pesquisas, Datafolha, tem aquela CNT, MDA, na verdade, né? Que a CNT divulga, que é bem respeitada. Tem IPESP, tem IPEC, a gente volta a falar sobre esse assunto e os temas da política nacional. Não deixem de assistir e se inscrever no canal FK, Frederico Crepe. É só digitar Frederico Crepe, aparece aí. O problema do Crepe é que é o seguinte, na hora que se você digitar só Crepe, Parece crepe. o que vai aparecer de receita de crepe, eu já fiz isso. É Mesmo com K. verdade. Mesmo com K. Tem que digitar Frederico Crepe ou Fred Crepe, pelo menos, para achar o canal dele no YouTube. Tá bom, gente? Valeu, Fred. Obrigado, viu? Valeu, Tem vídeo para Mauro. hoje sobre pesquisa, então, né? Não, eu vou fazer a live hoje. O da pesquisa deve sair amanhã, que eu devo Tá bom. comentar um pouquinho A dessas live pesquisas. hoje é sobre o quê? Eu vou falar sobre essa guinada nacionalista aí do Eduardo Bolsonaro, falar sobre o João Legal. Campos também, vou comentar um pouquinho Legal. sobre esses assuntos. Gostei, vou assistir. Abração. Valeu, Mauro, Tchau. até mais. Valeu. Até mais.